Olá pessoal, bem, é um prazer estar mais uma vez com vocês para gravar este vídeo. Eu pretendo fazer ele de uma forma curta, por isso eu bolei ele e coloquei as anotações principais para que ele fique curto, né? O tema deste vídeo é a resposta, ok? Então eu coloquei assim: em primeiro lugar, saibamos que somos energia, né? Então, nós lançamos ondas eletromagnéticas a tudo e todos, ok? Então, nós estamos sempre em transmissão com pessoas, com animais, com o universo. Transmissões com ondas eletromagnéticas e ondas boas ou más, né? De baixa frequência ou de alta frequência. Somos como transmissores e receptores de rádio, aparelhos celulares, TVs, etc. Né? Esse aí foi o exemplo que eu coloquei ali. Do jeito que uma transmissora de rádio transmite aquela onda eletromagnética, nós transmitimos as ondas para pessoas, para o universo, para animais, em termos gerais. Depois eu continuei e coloquei a pergunta: o que é Deus? Né? O que seria Deus? Bem, eu não sei explicar detalhadamente e não vi ainda ninguém conseguir explicar exatamente o que é Deus. Mas o universo, eu coloquei ali, o funcionamento do universo. Então, o universo ele tem um funcionamento padrão, que é, coloquei assim, como andar com Deus. Ou seja, esse Deus que eu falo é quem criou esse universo tão organizado, né? Então, ele existe sim. Não existe nada que seja organizado e não tenha tido um criador. Tem que ter alguém para organizar aquilo, ou algo, que seria Deus, gigantesco. A interdependência, auxílio e servidão. Então vamos lá, o que é interdependência? Interdependência, auxílio e servidão interdependência é a lei máxima universal, né? O auxílio é o que a interdependência causa. E a servidão seria o andar com Deus de acordo com o funcionamento universal. Ou seja, você andando de acordo com o funcionamento universal, você estará andando com Deus. Ok? Então lembremos, a interdependência, inclusive eu coloquei ali depois, mas a interdependência é que saibamos que no universo, para que qualquer coisa funcione, esse algo que funciona depende de partes. Por exemplo, o átomo, os prótons precisam dos elétrons que precisam dos nêutrons. E ainda existem partículas menores que os cientistas da física quântica estão tentando descobrir. Mas são tão pequenas, tão fluidas, que são difíceis de conseguir uma resposta sobre elas, né? Bem, então a interdependência faz com que os átomos, a partir de os átomos, que é a menor parte que os cientistas viram da matéria, a matéria física, né? A matéria visível. Já falei dos átomos, aí depois dos átomos vem as moléculas. Moléculas são agrupamentos de átomos, ou seja, eles necessitam uns dos outros. Os átomos se agregam para formarem moléculas. Após as moléculas, falando de um ser vivo, após as moléculas vem as células. As células são formadas por inúmeras moléculas que se ajudam e formam aí a célula que já pode causar uma vida. Por exemplo, o ser unicelular, que só tem uma célula, já é um ser vivo. Então, cada célula já é considerada um ser vivo. Ok? Deixa eu clarear aqui o computador. Bem, continuando aí a escala, né? Falei de átomos, depois moléculas. Células necessitam das moléculas em conjunto para poder funcionarem, senão elas não funcionam. Após as moléculas vêm os órgãos, que necessitam de várias células para poderem funcionar. Depois os órgãos precisam de outros órgãos para trabalharem, né? Se nós tivermos a parada de um dos órgãos, nós podemos morrer. Então todos dependem de todos. E o nosso corpo, para funcionar, depende dos órgãos, né? E assim nós iremos crescendo até um ponto, aqui vou dar um ponto agora funcional. Por exemplo, uma empresa, ela possui um patrão, né? Um gerente, ela possui, mas esse patrão ele precisa dos seus empregados, os empregados precisam dos compradores, dos clientes que vão comprar a mercadoria para que a empresa funcione, ok? Um exemplo básico de
que o universo, a lei máxima é a lei da interdependência. Cientificamente, espiritualmente, energeticamente, filosoficamente, psicologicamente comprovados. A interdependência é a lei máxima. Ela gera o auxílio, que é o que gera o tão chamado amor. E aí eu coloquei o seguinte: o que é ser servo de Deus, né? Falado de uma forma religiosa, como é bem falado aí, o que é servir a Deus, afinal? Andar de acordo com o fluxo de equilíbrio universal. Sabemos o que é correto e errado por instinto. Então, todos nós que temos a mente ainda em trabalho, com um trabalho normal, quando nós ainda não enlouquecemos, estamos com a mente trabalhando em forma de pensar, analisar, perceber, nós sabemos sim o que é correto e o que é incorreto. Ok? Então, andar com Deus, andar na linha de Deus, é praticar apenas o correto. Você já é um servo de Deus, um servo do Criador. Você já é um ser que anda alinhado com o funcionamento universal, e sua vida será uma vida de resolução de problemas, e uma vida que adere coisas a mais, adere novos conceitos, né? Novos ganhos. Bem, coloquei aqui um exemplo: tratar bem a você mesmo, tratar bem a nós mesmos, tratar com amor, respeito aos nossos irmãos em carne e a toda a natureza. Então tenha esse tratamento. Trate bem primeiro a você, para que você conheça o amor. E quando nós nos amamos, aí unicamente assim nós conhecemos o amor, ok? E aí nós tratamos a todos como tratamos a nós, e a tudo como tratamos a nós. Então, amemos a tudo, mas primeiro aprendamos a nos amar, ok? Depois eu continuo ali: ser bom e firme, não sentindo a dor do próximo como sua, e sim ajudá-lo. Ou seja, não adquira a dor de alguém, não sinta ela, não se sinta mal com ela. Ore, fale com o Criador da sua maneira e ajude, tente ajudar essa pessoa que está com esta dor, ok? A ajuda que vai fazer o sentido final. Exemplo: pensamentos e palavras, conversações deverão sempre estar em boas intenções. Então, para continuar em servidão a Deus e andando no fluxo universal, fale unicamente palavras que são enobrecedoras, engrandecedoras, boas palavras. Pense em bons pensamentos. Veja, escolha olhar, observar o que é belo, o que é bonito, o que é correto, certo? E assim em termos gerais, né? Então, pensar, agir e lidar com o que é bom. Não conversar conversas atrasadas, eu diria, né? Conversas que nos fazem sentir-nos maus, acidentes, crimes, e tudo ligado a isso, ok? Foquemos em boas conversas e aí estaremos em fluxo divino, certo? Ao acordar, converse com a fonte criadora do universo, né? Eu chamo de Deus. Cada um pode chamar da forma que for, desde que saiba que está conversando com quem criou o universo. E o universo nós sabemos que é gigante ao extremo dos extremos. Peça entendimento, força e agradeça o que é. Agradeça o que você é, o que você tem, o que acham de você. Agradeça a família que você tem, os amigos que tem, os vizinhos que você tem. Pois estes que existem ao seu derredor são exatamente o que você merece e precisa. Então nós não estamos aqui no local, eu não estou aqui no local que eu estou, com a família que eu estou, com os vizinhos que eu estou, com os amigos que eu tenho à toa. Isso é o que tem que existir, então eu devo agradecer e ser muito feliz com isso, ok? Independente de alguém não nos tratar tão bem. Não utilize, coloquei aqui, não utilize álcool, cigarro e outras drogas, né? Sabendo que o álcool, o cigarro e as outras drogas são psicotópicos que mudam o funcionamento normal do seu cérebro, levando você a pensamentos desordenados. Então evite qualquer tipo de drogas, inclusive os remédios. Só em casos extremos utilize remédios, ok? Exemplos extras. Coloquei assim: dirigir com a máxima prudência. Dirija com prudência dentro de como se deve dirigir, que você vai ver que você não sofrerá
com acidentes e outras coisas, né? Trabalhar dentro de seus limites. Nunca se esforce a mais do que você se sente bem dentro do seu trabalho. Então trabalhe de acordo com o que você aguenta, com o que você suporta. Okay? Tratar e conversar bem com seus familiares. Então sempre aquela velha história da boa conversa com os familiares em primeiro lugar, né? Primeiro com Deus, depois com você e depois com seus familiares, aí depois amigos, etc. Estudar alimentação. Estudem o que é o correto para se ingerir. Os alimentos podem interferir muito na questão espiritual e na questão de controle mental, de equilíbrio. Okay? Então estudem a alimentação. Existem centenas de vídeos aí no YouTube sobre alimentação correta. Estuda com os nutrólogos. Esse é o meu conselho. Praticar exercícios físicos moderados, pois nosso corpo não foi feito para ficar estagnado, né, parado, e sim para se movimentar. Então pratique algum tipo de exercício físico que você ajudará o seu corpo a sempre estar cuidando de problemas como doenças, como obesidade, como magreza em excesso, como aglomeração de toxinas e assim por diante. Então estude também um pouco sobre isso, né? Não guarde rancor. Se você tenha uma raiva temporária de alguém, um rancor, você tente não permanecer com aquilo, pois caso você permaneça, aquilo te trará maus resultados, né? O universo ele sempre nos dá de volta o que a gente faz. As nossas ações, elas emitem uma frequência e essa frequência volta de acordo com as ações. Se as ações forem boas, voltarão frequências boas. Se as ações forem ruins, você emitirá frequências ruins e voltarão frequências ruins. Okay? Ser passivo com firmeza e fé, para concluir. Então seja passivo, ou seja, seja da paz, seja do amor, da fraternidade, deseje o melhor, faça o melhor, fale palavras interessantes e pratique sempre o bem, mas com firmeza, com certeza e fé. Né? Esteja sempre certo de que tudo o que foi falado aqui realmente funciona e te levará a um estado de direção divina, de caminhar divino, de caminhar com o fluxo energético universal, e sua vida se tornará uma vida cheia de soluções, eu diria. Okay? Então aqui termina esse vídeo. Foi um prazer, fiquem com Deus.